Bom dia, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma videoaula aí de geografia. Hoje a gente vai falar sobre paisagens. Então peço que vocês peguem o livrão de vocês lá na página 68, nosso livrão de geografia, que a gente vai falar sobre paisagens, tá bom? Então vamos lá, meus amores, o que é paisagem? Tudo aquilo que nós, seres humanos, conseguimos enxergar, aquilo que a gente consegue sentir, tudo isso é paisagem. E a paisagem, ela pode ser dividida em paisagem natural ou humanizada ou cultural. O que é a paisagem natural? É a paisagem da natureza. Por exemplo, quando a gente vai à praia, né? A gente vai à praia, tem aquela água maravilhosa, aquele mar maravilhoso. Aí dependendo, tem uma arvorezinha, dependendo da praia que a gente vai, do lugar que a gente vai, tem árvores. Tudo isso não foi o homem que colocou o mar ali. Isso aí é natural, vem da natureza. Então tudo que o homem não construiu é a paisagem natural. Já a paisagem humanizada ou cultural é tudo aquilo que o homem construiu. Por exemplo, os prédios. Existem prédios que têm um formato muito bonito, prédios diferentes que a gente olha assim, nossa, que prédio bonito, diferente. Aquilo foi construído pelo homem, então é paisagem humanizada. Outra, uma loja, né? Quando a gente passa em frente a uma loja assim, diferente, bonita, no shopping, o shopping foi construído pelo homem, é uma construção do homem, então também é uma paisagem humanizada. O parque de diversão, todos aqueles brinquedos, tem partes, lugares muito legais dentro do parque de diversão, lugares diferentes, tudo aquilo foi construído pelo homem também. Então toda paisagem, todo lugar que foi construído pelo homem, nós damos o nome de paisagem humanizada. Já a paisagem natural é a paisagem em que o homem não colocou a mão, simplesmente veio da natureza, nasceu, é natural, entenderam? E isso a gente vê na página 68, né? Aí a gente vê aqui, ó, tem até uma imagem de Recife, que é uma cidadezinha lá de Pernambuco, o Recife antigo, o Recife novo. Aqui ele mostra, ó, o Recife como era antes, isso aí é um exemplo de uma paisagem humanizada, como era antes e nos dias atuais. É uma paisagem que foi modificada pelo homem. Antigamente era de uma forma e hoje, nos dias atuais, ela mudou. E aí na página 69... ele vai falar pra gente que é assim, ó, tia vai ler o primeiro parágrafo da página 69, tá? Tá escrito assim: nas paisagens existem vários elementos. Uns são da própria natureza, que é a paisagem natural, como o solo, os rios, o mar, as plantas, o céu. Às vezes a gente acorda, tá um dia lindo, céu lindo. Isso aí é uma paisagem natural. Não foi o homem que fez o céu, simplesmente veio da natureza. Então é a paisagem natural. Esses elementos são naturais e outros são feitos pelo homem, como os automóveis, as casas, prédios, ruas, são os elementos humanizados ou culturais. Então, paisagem natural vem da natureza, o homem não colocou a mão, não foi o homem que construiu, simplesmente é natural. E a paisagem humanizada ou cultural, que é o mesmo nome, humanizado ou cultural é a mesma coisa, que é feita pelo homem, nós damos esse nome. E a gente vê aqui na página 69 que as paisagens culturais, elas são divididas em duas, que é a paisagem rural e a paisagem urbana. Aí aqui embaixo a gente consegue ver, ó, as fotos. Paisagem rural é aquela lá no campo. O que envolve essa paisagem? O que tem nessa paisagem? Lá ela é formada por atividades agropecuárias, tem a lavoura, a criação de bois, né? Aves, suínos, e esses elementos normalmente acontecem em fazendas, né? Essas criações, sítios ou chácaras. Então a paisagem cultural ou humanizada, ela é dividida em rural ou urbana. Lá na rural fica lá na fazenda, né? Normalmente lá no interior, onde tem a criação de boi, de vaca, atividades agropecuárias. E a paisagem urbana é aqui, a cidade grande, onde tem prédios, tem carros, tem movimentação a todo momento. Essa é a paisagem urbana. E ao lado a gente consegue ver, ó, os prédios, a rua, né?
A paisagem urbana é formada por elementos como as ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços. Então, assim, a paisagem urbana, né? Na vida urbana, a movimentação ela é muito maior e muito mais agitada do que lá na rural, que é lá no interior. Lá na paisagem rural, a vida é muito mais tranquila do que na cidade grande, que é onde fica a paisagem urbana, né? Que são as ruas, avenidas, onde tem prédios. Então são coisas aí bem diferentes aí, tá? E aí, na página 70, ele fala o seguinte, ele mostra que essas paisagens, né, a natural e a urbana, elas sofrem modificações, ao longo do tempo vão sofrendo modificações, a interferência dos homens. Lá no primeiro parágrafo da página 70, a tia vai dar uma lida rapidamente, está escrito assim: as pessoas alteram as paisagens retirando vegetação, derrubando morros, modificando o curso dos rios, construindo moradias, lojas, fábricas, ruas, avenidas, hospitais, entre outros. Muitas vezes essas mudanças acontecem de forma rápida. Então, assim, o homem, com o passar do tempo, ele sente aí uma certa necessidade, né, de modificar a paisagem para poder, por exemplo, num lugar onde tem mato, vegetação, ele de repente tem a ideia aí de construir prédios, casas, fábricas, e tudo isso acaba, dependendo da forma que é feita, prejudicando um pouco a natureza, né? Porque aí ele é obrigado a retirar a vegetação, acaba matando plantinhas, né? Os vegetais, e aí acaba causando aí uma destruição na paisagem. E isso acaba modificando o que era às vezes muito bonito, não fica feio, mas fica modificado, fica diferente. Por quê? Porque teve a interferência do homem. E dependendo da forma que é feita, realmente não é legal. Aí aqui embaixo, ó, no último parágrafo da página 70, tá escrito assim, aqui, ó. Está escrito assim: algumas dessas transformações são prejudiciais ao ambiente, podendo levar à destruição dos elementos naturais. É quando ocorrem as queimadas. O homem quer fazer alguma coisa em tal lugar e aí ele começa a queimar aqueles matos para que construções possam ser erguidas, construções possam ser feitas. E aí acaba prejudicando o meio ambiente. A gente pode fazer queimadas? Não, porque isso prejudica o solo, prejudica ali aquele meio ambiente, animais que vivem naquele lugar. Então, assim, dependendo da forma que é feita, realmente não é legal. E o desmatamento, ele é uma forma aí que não é legal e que a gente sabe que é errada, né? As queimadas acaba matando aí a natureza, boa parte da natureza. A prática de queimadas, nesse quadrinho aqui que a tia vai ler, ó, esse laranjinha aqui, a prática de queimadas promove uma série de problemas de ordem ambiental, fato que tem ocorrido em diferentes pontos do planeta. Então, infelizmente, as queimadas não são legais, mas ainda acontecem, né? A gente já sabe aí o quanto pode prejudicar o meio ambiente, a natureza, o solo. Então, realmente é uma situação muito complicada, mas que ainda faz parte aí da nossa vida, do nosso dia a dia. São coisas que infelizmente ainda existem. Na página 71, meus amores, ele mostra que o Brasil possui uma das maiores florestas do mundo, né? Mas nos últimos anos a Amazônia tem passado por grandes transformações em sua paisagem natural devido ao desmatamento e às várias queimadas. Então, ó, uma das maiores florestas aí do mundo, né, a floresta amazônica, ela fica aqui no nosso país, no Brasil. Só que, lembra, a tia falou que ao longo do tempo, essas paisagens naturais e até mesmo as humanizadas, elas passam aí por transformações. O homem quer mudar a qualquer preço as coisas, as paisagens, e aí acaba fazendo, dependendo da forma que faz, não é legal. E a floresta amazônica, ela tem sofrido aí com isso também, né? O desmatamento, as várias queimadas, é uma floresta que aos poucos aí tá morrendo, então a gente tem que salvar, isso não pode acontecer. O que a gente puder fazer para evitar que isso aconteça, a gente tem que fazer, cada um fazendo a sua parte, a gente preserva aí
um dos nossos bens maiores, que é a nossa floresta, uma das maiores florestas do mundo, né, que fica aqui no nosso país. Então, infelizmente, a natureza acaba pagando aí por algumas ações indevidas que não são legais do homem. Então tem que ter muito cuidado, né? É uma luta aí constante para a gente fazer a preservação aí do nosso meio ambiente, dos nossos bens maiores aí que a gente tem, tantas riquezas no nosso país, mas que infelizmente acabam sendo destruídas. E a nossa floresta também, ela tá passando aí por momentos difíceis e a gente espera que tudo se resolva, que tudo fique bem, né? Então é isso, meus amores. Na aula de hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre paisagens. A gente viu aí que existe a paisagem natural, que é quando o homem não tem interferência do homem, simplesmente é natural. E tem a paisagem humanizada, que é quando o homem coloca a mão. E a gente viu também que a paisagem cultural ela é dividida em dois, que é a paisagem urbana e a paisagem rural. Na paisagem rural tem o quê? O serviço de agropecuária, né? São onde eles criam os bois, as vacas, né? Tem toda essa criação aí nas fazendas, nos sítios e chácaras. Já o que tem na paisagem urbana? Na paisagem urbana é a questão dos prédios, das ruas, avenidas. É uma paisagem totalmente diferenciada. Fica aqui, na cidade grande onde a gente mora, tá bom? Então foi isso. A tia vai deixar aí os exercícios das páginas 72 até 75 do livro de geografia, e na próxima aula a tia volta a fazer um vídeo corrigindo sobre essas páginas, tá bom? A aula de hoje foi essa, meus amores. Deem uma lida em todo o conteúdo da matéria paisagens, tá? Para vocês saberem, né, terem mais informações. A tia sempre traz aqui o que é importante naquele momento que vocês precisam saber, mas é importante que vocês façam a leitura de todo o conteúdo, tá bom? Um beijo, até a próxima e bons estudos. Fiquem com Deus.